o governo federal prepara aqui para implementar a telemedicina em perícias do INSS. Doutora Maria Faioc, que é advogada especializada em direito previdenciário aqui conosco. Doutora Maria Faioc, muito obrigado pela gentileza por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, bom dia a todos. Eu que agradeço sempre o convite de vocês. Muito obrigado. Doutora Maria, no caso, com essa telemedicina, aquelas filas enormes que as pessoas ficam esperando o resultado, alguma coisa, será que elas vão acabar? Então, Heródoto, tá uma discussão tremenda a respeito aí da questão da telemedicina, porque a gente sabe que hoje é uma realidade, né? Hoje a gente já vê aí os planos de saúde aplicando a telemedicina, principalmente na época da pandemia, deu super certo. O projeto piloto também, que o governo federal, com o INSS, também aplicou para a realização de perícias na pandemia, também deu resultados positivos, mas ainda enfrenta aí muitos problemas, está muito longe de ser perfeito e de dar certo, que essa é a preocupação, inclusive, dos peritos, né, e também do Conselho Regional de Medicina, porque hoje o INSS, infelizmente, ele não tem um sistema adaptado, um sistema eficaz para fazer esse tipo de serviço, e além disso também não tem uma quantidade suficiente de peritos para atender esse mais de 1 milhão de perícias que estão aí paradas, pendentes de avaliação. O que precisa ser feito, eu acho que até um prazo muito curto, o governo federal está estudando aí que isso vai ser implantado já agora no segundo semestre, eu acho muito temerário até em razão dessas questões técnicas, né, e também da questão humana, da falta de peritos, isso acaba dando certo. O que a gente dá de dica aí para os segurados que estão aguardando e que possivelmente vão passar por essas perícias por telemedicina, é ter em mãos o máximo de documentação possível, de informações, porque a gente percebe que muitos desses segurados, quando procuram o INSS para pedir ali o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, levam poucos documentos, né, poucos laudos, poucos exames, e isso acaba dificultando em muito a perícia. Presencial tem 1 milhão de pessoas. A telemedicina pode não ajudar? Não, pode ajudar muito. É aquela questão, a telemedicina, ela é uma realidade, ela está sendo muito bem feita, a gente já viu aí nos projetos que foram implantados, só que hoje um grande problema, para você ter uma ideia, Heródoto, às vezes a pessoa precisa da entrada num benefício simples, que não demanda nenhuma perícia junto ao INSS, e às vezes ela fica 1 semana tentando anexar documentos, tentando atendimento, porque o sistema oscila muito. Então, num primeiro momento, o governo federal, né, e o INSS teriam que resolver essa questão técnica do sistema que oscila absurdamente, às vezes fica fora do ar por 2 dias, e posteriormente também essa questão humana, né, hoje a gente sabe que a quantidade de peritos é muito pouca para a quantidade de perícias que precisam ser realizadas, né, e acertando tudo isso, eu acredito que vai dar certo sim. O que eu questiono, Heródoto, e eu acho que muitos também questionam, é essa questão do tempo. Eles querem implantar isso muito rápido, sem resolver essas questões essenciais, né, que é a questão do sistema do INSS e a questão da quantidade aí de peritos disponíveis para esse atendimento. Agora, olhando do lado da pessoa que vai pedir, ela muitas vezes tem que se deslocar. Às vezes a pessoa tem condições difíceis de deslocamento. Chega lá, fica num monte de fila. Aí não é atendido um dia. Nem a família pode. Tem que levar embora para casa. Será que a telemedicina não faria isso um pouco mais, de uma maneira mais humana? Certamente, de uma maneira mais humana, uma maneira mais rápida, sem expor esse segurado que já está ali fragilizado, doente. O que a gente precisa vigiar é essa questão. Será que eles vão transferir essa fila física, né, que a gente vê nas calçadas, para uma fila virtual? Isso não pode acontecer, porque esse número de 1 milhão de benefícios parados, aguardando perícia, isso nunca aconteceu na história da Previdência Social. Então, eles precisam agilizar, avançar nessa questão da telemedicina, é uma realidade, é uma necessidade, os segurados precisam disso, só que precisa ser feito com sabedoria,
com responsabilidade, porque o que a gente verificou na época da pandemia, muitas perícias foram feitas, mas muitas perícias negadas de pronto, por questões, por exemplo, que o segurado não conseguia enviar documentação médica para avaliação do perito. Então eles precisam resolver isso para efetivamente resolver o problema do segurado, porque, por exemplo, não adianta só fazer a perícia e a perícia não ser avaliada de uma forma correta, mas realmente, hoje, na situação que o INSS se encontra, precisa, o mais rápido possível, implantar aí essa perícia de telemedicina. Doutora Maria Faioc, atrás disso também não tem uma briga, uma discussão entre os peritos contratados pela Previdência e aqueles que foram terceirizados? Sim, tem, né? Porque, na verdade, o INSS, né, Heródoto, ele deveria abrir concurso. Né, a gente todo mundo que trabalha no meio aí de previdência social insiste nisso, porque além de perito, falta também atendentes, falta analistas, técnicos, porque por trás do perito, por exemplo, o perito faz ali a avaliação, depois tem todo um outro sistema de profissionais que implantam o benefício, determinam o pagamento. Então, não adianta fazer uma coisa e não fazer outra. O sistema todo precisa ser melhorado. Tudo isso precisa ser revisto. O fator humano hoje no INSS, a falta de mão de obra no INSS é um dos maiores problemas, né, que veio aí aliado à pandemia, meses de fechamento, depois greves de perito, paralisações, né? Então tudo isso acabou gerando essa fila absurda. Quando que um dia a gente poderia imaginar, Heródoto, que a gente chegaria a falar, olha, são mais de 1 milhão de pessoas aguardando uma perícia, uma simples perícia, que é você apresentar os seus laudos, seus exames, mostrar que você está incapacitado para conseguir receber a sua aposentadoria por invalidez ou o seu auxílio-doença. Pessoas que estão passando necessidade, fome, né, por não estar recebendo o salário da empresa, né, não podendo trabalhar, e também do INSS. É o que a gente chama hoje de limbo previdenciário. São milhares de pessoas nessa situação. Pessoas que são jogadas como uma bolinha de ping-pong para um lado e para o outro. Voltam para a empresa devolve para o INSS devolve para a empresa e essa pessoa fica ali sem resolver a situação e sem receber o benefício. Doutora Maria Faioc, muito obrigado por sua participação aqui conosco. Muito grato. Eu que agradeço. Um ótimo dia para você e para acompanhando aqui a Nova Brasil. Muito obrigado. Doutora Maria Faioc, advogada especialista em direito previdenciário. Está aí uma questão muito importante explicada para nós por ela.